Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. E hoje uma conversa muito especial. Nós vamos falar sobre cinema. Cinema que é uma arte que provoca, de certa forma, ela é multifacetada, que mexe todas as relações que tem na sociedade e constrói coisas novas. Sobretudo quando há um compromisso com a pessoa humana, a dignidade dela. Agora, para falar desse cinema comprometido, nós estamos aqui com Rosane Santiago Cordeiro, que é cineasta. Rosane, que alegria, agradeço o seu aceite. E o cinema, como vai? Não tão bem quanto a gente desejaria, porque a gente está até sem ministro da cultura, né? Então, assim, o cinema, nos últimos anos, ele veio sendo incentivado pelo governo através de leis de incentivo que, mal ou bem, funcionam. Então, o cinema teve a gente vinha de um cinema publicitário, que era o único que tinha no Brasil, porque o cinema é perigoso. O cinema é uma coisa que ele movimenta a cabeça das pessoas, o sentimento, e acontece a mudança muito rápido. Você está numa sala escura, você está completamente envolvido naquela história, e se aquela história tem um conteúdo, aquilo te acessa muito rápido. E nas épocas que a América Latina passou, de ditadura e tal, não era muito favorável ao sistema que aquela linguagem fosse... Aliás, você está falando uma coisa muito interessante. Nos governos autoritários e nos democráticos, a dificuldade. Nos autoritários, a possibilidade de não permitir que o cinema focasse alguns elementos. Agora, Rosane, você tem trabalhado o cinema nessa ótica voltada para a questão dos direitos humanos. Você está fazendo agora um filme que vai ser uma grande novidade, sobretudo aqui para a região sul-fluminense, e quiçá, né, para o Brasil todo, porque ele tem um foco voltado à questão de direitos humanos. Essa produção que você vem trabalhando já está para sair? Qual é o nome do filme mesmo? Vestida de Sonhos, esse em especial que você está fazendo. A gente está com duas produções correndo paralelas. Uma é um filme chamado Encontrando o Eterno, que é sobre três alpinistas brasileiros e aventuras deles em montanhas extremas. É bem interessante. E um deles, que eu estou até fechando agora o contato com a família dele, estudou aqui em Volta Redonda. Olha que beleza. Então é que tem muita coisa da vida dele por aqui também. Mas isso a gente fica por uma próxima conversa. E eu tive que parar esse produto porque não tinha como não fazer alguma coisa sobre o momento que a gente está passando. A gente está passando um momento político-social muito sério e que está arriscado a gente ter um retrocesso, não para antes da ditadura, mas um retrocesso para o século XIX. Principalmente com relação a direitos humanos, a direitos trabalhistas, direitos sociais, a direitos sociais, né? Todas as conquistas, mas não seria para 64, esse seria um golpe pior do que o de 64. Então, enquanto a gente ainda pode falar, enquanto a gente tem a linguagem da internet, eu tenho muitos contatos. Você falou aí que esse filme vai ser importante para o Brasil, mas assim, o meu foco é também para o exterior, porque não é só aqui, não é só aqui que as coisas estão complicadas. Eu falo no Vestida de Sonhos de uma ativista política que trabalhou com o operariado em Volta Redonda. Ela escolheu Volta Redonda por causa disso e aos 19 anos foi presa e barbaramente torturada no Líbia. A história não é da tortura. Pois é, esse recorte que eu queria que a gente compreendesse, porque o filme fala de sonhos, mas não é só o sonho da estrela. Há um espectro de personalidades que circunda esse grande sonho que Estrela ela provocou numa fala. Como é que você chegou a esse momento de... Tá. A Estrela era minha amiga pessoal. A Estrela me fez uma entrevista, assim como você está fazendo agora. Eu pensei que ela fosse jornalista. E não, ela era filósofa e bailarina. E sem saber que eu era de Volta Redonda, ela gostou muito de mim e me deu um DVD de um filme chamado Que Bom Te Ver Viva,
feito pela Lúcia Murat, que conta a história dela aqui em Volta Redonda. A história da tortura. A história da tortura é tão impactante, e principalmente quando Só você... para que quem nos assiste compreenda, quando ela fala da tortura, ela está se referindo a um espaço, né, militar em Volta Redonda, criado em 1950, que foi o Batalhão de Infantaria Blindada. Que é localizado em Barra Mansa, mas trabalhava para a CSN em Volta Na Redonda. verdade, é o grande olhar repressor para a região. E Estrela, uma militante política, como ela bem falou, ela foi presa em 1970. Mas aí segue, você... Então, esse presente dado por ela. Eu vi o filme, como a cabeça da gente ajuda a gente, né? Protege. Eu vi o filme e não vi a Estrela. Eu vi o filme inteiro. E a hora da Estrela era como se eu tirasse fora. Eu não queria ver que aquela moça tão bonita, tão agradável, porque ela me entrevistou a respeito de flamenco. Porque eu estava trazendo um grupo internacional de jazz flamenco para o Rio de Janeiro. Uma produção bacana que eu fiz com a Espanha. E ela me entrevistou falando de flamenco. Para mim era inconcebível que aquela pessoa tivesse relação com um sofrimento tão terrível. E várias pessoas que a gente conhece, um cara do sindicato, outro cara que é professor, outro que é um avôzinho, pai da funcionária da lanchonete, que foram ativistas políticos e às vezes até não tiveram relação nenhuma com política, só tiveram relação com igreja, por exemplo, que a gente vai falar dos que se ligaram a Dom Valdir, e passaram por coisas dantescas, assim, coisas muito fortes, como foi o caso da Estrela. Depois disso, eu fui ser aluna de flamenco da Estrela. Olha. E vizinha dela, ela arranjou uma casa para mim do lado da casa dela. E isso em Volta Redonda? Não, no Rio. Tudo isso no Rio. E só depois ela descobriu que eu era de Volta Redonda. Olha só. E a coincidência foi muito, muito grande. Essa sinergia, né, foi fruto de uma coisa até mística, né? Mística, com certeza. Bem, a gente foi junta em 2008 para a primeira reunião da Comissão da Verdade em Brasília, liderada pela Dilma Rousseff. Mas olha só que coisa estranha. Não deixaram a Dilma se encontrar com a Estrela. Olha que interessante. Não, porque eram duas personalidades muito fortes e eu não sei o que tinha ali, mas a Dilma não foi ao evento. E depois falaram pra gente que era... Naturalmente a presidente Dilma a conhecia, porque era militante do mesmo... A Dilma salvou a vida da Estrela. Sério? Teve duas pessoas que salvaram a vida da Estrela. Uma foi Dom Valdir Calheiros. E a outra... Aliás, Dom Valdir Calheiros salvou a vida de muitos em Volta Redonda. Há personagens durante esse filme todo, pessoas muito simples, pessoas que estão muito em evidência, que a gente vai até colocar atores para interpretar. Então é um documentário onde eu mostro pessoas reais, mas eu mostro também as situações que aconteceram aqui em Volta Redonda. Por exemplo, tinha um grupo de teatro aqui. Você grava, né? Eu vou fazer ficção também, né? Tinha um grupo de teatro aqui que, para eles adquirirem os conhecimentos da Estrela, eles entravam dentro de um Gordini, esses rapazes, com a Estrela, e ela ia lendo as coisas que ela tinha para eles aprenderem sobre filosofia, sobre política, o que estava acontecendo. A Estrela era uma grande formadora. Olha, a conversa está muito boa. Nós vamos chamar um breve intervalo e lembrar que esse programa tem um oferecimento do Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil, né, que tem oferecido esse programa para você. Daqui a pouquinho nós voltamos. Pois é, o programa Cidadania Consciente, hoje falando sobre cinema e sobretudo um cinema comprometido com a realidade que deve ser transformado.
uma realidade de se fazer memória, de fazer correções. Rosane, você estava contando aqui do filme que você está produzindo, você já tem 80% do filme já pronto? Não, eu tenho o roteiro pronto. A pesquisa está sendo muito complicada, porque assim, a Estrela Borradana, que é a homenageada do filme, né? Não é só ela, mas ela leva o nome do filme. A Estrela falava que não existe ex-torturado, que torturado é torturado pela vida inteira. Essa marca fica. Sim, e então eu estou convivendo e tendo que falar com pessoas que para mim eram ex-torturados, mas que continuam torturados. Sexta-feira passada eu fui ao BIB, que é o batalhão o centro de tortura que tinha aqui em Barra Mansa, com 5 deles que foram presos junto com a Estrela. E é difícil para eles, eles retomam várias coisas, algumas pessoas da família não querem falar e tal. Bem, a gente estava conversando... Você estava falando da ida ao quartel, e a Estrela, você conseguiu entrevistá-la antes do falecimento, da passagem dela, sim. Mas agora recentemente você conseguiu chegar a uma entrevista que, inédita, nenhum jornalista conseguia extrair dele. Ele não queria falar sobre a tortura que viveu em 70 no BIB, que é o Padre Natanael. Sim. Como que você conseguiu chegar ao Padre Natanael e extrair dele uma conversa para ele falar dessa situação tão dantesca que ele sofreu? Eu estava num momento de vida muito complicado financeiramente, tal, estava voltando para Volta Redonda, não estava aguentando mais a violência do Rio, tal, tudo muito complicado. E estava sem dinheiro, e eu teria que ter um gasto para falar com o Padre Natanael e tal. Produzir, né? Sim, e produzir com recursos próprios vira recursos impróprios, né? Até a gente vai falar disso, que o filme a gente já está procurando o patrocínio, a pré-produção está quase pronta, mas a gente já está procurando. Você já tem algum material? Tenho. Mas essa entrevista... Então, e aí eu liguei para ele falou, mas eu falei assim, eu posso estar aí amanhã. Eu me virei em 10. E eu cheguei lá, e acho que quando ele olhou na minha... O padre, ele reside em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aí eu fui, pensei que ainda ia chegar na missa, não consegui, mas ele me recebeu. Ele me recebeu, e eu acho que a forma com que eu me coloquei, a sinceridade, ele começou a conversar comigo, e eu acho que eu quebrei o Padre Natanael quando eu perguntei se ele sabia da importância dele para a democracia brasileira. E ele riu assim, meio que não entendeu, falou assim, essa mulher tá maluca, né? O que ela tá falando? Eu falei assim, Padre Natanael, o senhor é um mito em Volta Redonda, porque o senhor ajudou muita gente, as pessoas sabem o que o senhor passou, porque ele realmente foi barbaramente torturado. A repressão queria chegar no Dom Valdir Calhete, mas não conseguia chegar no Dom Valdir, porque o Dom Valdir tinha a imunidade, né? E também tinha uma expertise. Ele tinha uma imunidade que, para mim, eram parentes militares, que as pessoas falavam isso, ele tinha parente militar que protegia ele, mas o Padre Natanael me revelou que não, era o Papa. Quem protegia o Dom Valdir era o próprio Papa. Então não tinha como se meter com ele. Só que o Padre Natanael foi torturado e Dom Valdir sabia disso. O pessoal da JOC, a própria Estrela Borradana, foram mais torturados por causa da relação deles com o Dom Valdir. A Estrela mais ainda porque também era judia. Que coisa. E aí preconceituoso. Sim, né? mulher. Tinha, na época da repressão havia uma... A gente sofre muito por causa do gênero, por sermos mulheres, bastante. Mas naquela época, até os sofrimentos impingidos àquelas pessoas de sexo feminino eram diferentes, porque tinha um cunho sexual. Então havia estupro, havia sevícias, havia todo tipo de humilhação por ser mulher. E a Estrela tinha mais essa coisa, que ela era ligada aos católicos, né?
ligada a Joque, porque ela queria fazer uma célula com aquelas pessoas que já eram instruídas com relação a trabalhos sociais. Porque a estrela, ela chega na região e consegue fazer uma articulação com todos os setores de... Só que ninguém sabia até pouco tempo. Só depois do estudo da Comissão da Verdade, eu estava até conversando com muitos nem a conheciam, mas sabia que ela existia pela... Ela fez assim, é engraçado que o rapaz que me contou isso, o Lincoln, ele falou assim, aí a gente descobriu uma teia. Ele fez assim, uma teia, porque ela morava em Barra do Piraí, fazia arquitetura lá, tinha 19 anos, uma menina bonitinha, pequenininha. E... Aliás, só um parêntese, eu encontrei com um soldado da década de 70, que estava servindo o quartel e comentando sobre essa situação, da possibilidade de lhe entrevistar. Sim. E esse soldado falou assim, Zezinho, Estrela sofreu muito dentro daquele quartel, a ponto de nós éramos jovens soldados, ficava encantado com a beleza dela e para aliviar a dor nós oferecíamos cigarro a ela. Um soldado que não tinha nenhuma militância política se encantou pela beleza, que ela era muito linda, e para aliviar as dores oferecia cigarro a ela. Olha onde você está indo. Então, eu me arrepiei agora até, porque assim, eu tenho certeza que essa beleza não era só a beleza do corpo. Era porque uma energia, né? A Estrela era boa demais, gente. Assim, é difícil. Quando eu falo que o filme não é sobre tortura, é porque eu mostro esse personagem inteiro. E quanto mais eu procuro falar com as pessoas e tal, eu fico sabendo coisas muito interessantes dela, por exemplo. Bem, como é que uma professora de universidade que ganha um salário razoável, mas trabalha muito, sabe que um outro professor está desempregado e tira parte do salário dela e paga durante um ano os custos daquela família para aquele professor poder retornar ao mercado de trabalho. Então, tem tanta... Até para mim, a estrela foi caridosa e bondosa. Então, assim, ela fazia política na vida. Então, assim, saindo daqui, ela não entrou para partido político, nada, mas ela fez muito trabalho social. Você nos remete a pensar na Estrela como uma pessoa extremamente humanitária, né? Sim. Que compreendia as realidades e queria fazer a transformação. Olha, nós estamos falando de um filme que brevemente vai ser rodado e nós precisamos dar uma paradinha para a gente avançar um pouco mais nessa conversa. E lembrar que esse programa é oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil no Sul Fluminense. Programa Cidadania Consciente retorna o último bloco e essa conversa ela mexe com o coração da gente, né? Faz a mente da gente fazer saltos, mas sobretudo saltos para a esperança, de possibilidade, de coisas novas que podem surgir a partir dessas memórias. Rosane, você, produção do filme, tem uma empresa, né, Santiago Filme, que está produzindo o filme, mas na esteira dessa produção vocês estão também produzindo um evento singular em Volta Redonda no dia 30 de julho. Isso. Mas como é que é essa história desse evento? O que vai ter? Conta pra gente. Eu fui atropelada. Porque na pesquisa do filme eu encontrei vários personagens muito interessantes. Então, se tem um personagem no filme muito denso e poderoso que merecia 10 filmes sobre ele, que é Dom Valdir Calheiros. Então, por causa disso e por ter encontrado o Padre Natanael e conversado com o Padre Natanael e tal, eu vi que essas pessoas precisavam ser homenageadas. Acontece no Rio de Janeiro um evento que é a medalha Chico Mendes, né? Quando começou a haver abertura e tal aqui no Brasil, abertura política, e começou a se falar da tortura e tal, os soldados começaram a fazer comendas
medalhas para oferecer aos torturadores, e que era um absurdo. Então foi criada a medalha Chico Mendes e muita gente que lutou pelos direitos humanos foi agraciada. Para contrapor, né? Só que o Brasil não sabe quanta gente foi politicamente ativa e como Volta Redonda foi fundamental para a retomada da democracia no Brasil. Não só pela Estrela ou pelo Dom Valdir, mas por muita gente que é anônima, mas que contribuiu muito, muito. Eu falei, gente, aí quando eu li o relatório da Comissão da Verdade, porque eu não conseguiria fazer nem esse filme da maneira que eu estou fazendo e nem esse evento, que é a Medalha de Direitos Humanos, Dom Valdir Calheiros, se não fosse pelo estudo da Comissão da Verdade. O trabalho da Comissão da Verdade me levou a conhecer muitas dessas pessoas. E, de certa forma, eu consegui chegar a essas pessoas, eu acredito também por causa do filme. E por falar, eu estou falando da Estrela. Aí as pessoas, tá falando da Estrela? Ah, então fala de mim também, que eu também fui. Mas aí vem a ideia de criar Eu criei a medalha Dom Valdir Calheiros de Novaes, a medalha de Direitos Humanos. Que é patrocinada pelo filme Santiago Filme. A princípio, sim. A gente está precisando muito de apoio para esse evento. Mas, graças a Deus, as coisas estão aparecendo. A gente já conseguiu o som do Schettino, que foi também um dos torturados políticos. A gente conseguiu da igreja o teatro. Conseguimos as medalhas já também do Dom Francisco. Acho que é ele que está até pagando, coitado. Então, conseguindo que as pessoas ajudem, que as pessoas apoiem, vamos vender durante o evento camisetas com a medalha do Dom Valdir. Quer dizer, quem quiser vai ter a medalha. Agora, a medalha, só para a gente entender, como que a medalha está escrito, medalha Dom Valdir Calheiro? Primeira medalha de Direitos Humanos, Dom Valdir Calheiro de Novaes, vai estar escrito nela. E aí com a marca, certamente da diocese, a marca da sua empresa, e talvez daquele patrocinador de ponta que vier colaborar. Mas até, olha, para a diocese, se a gente tiver... tem uns deputados ajudando também com a impressão dos convites e tal. Tudo que as pessoas puderem participar. Agora, a venda das camisetas vai ser legal, eu estou falando aqui em primeira mão, porque assim, parte vai ser para pagar o evento, mas a outra parte, quer dizer, essas camisetas vão ficar na internet sendo vendidas e tal. Eu quero que isso vá para a obra da Irmã Elizabeth. Para a Irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth tem um episódio que ela conta, muito interessante, no período entre tantos, né, que ela conta, né, é que o exército estava em vista de entrar no bispado para pegar documentos, né, porque tinha uma perseguição à igreja. E as irmãzinhas, a Irmã Elizabeth estava lá, muito jovem ainda, ficou lá e não deixou o exército entrar. Mas tinha muito papel, muito documento que para ele seria subversivo, e ela dá um jeito naquilo. E ela conta isso com uma coragem, né? Uma coisa muito bonita. É um dos episódios que está no filme. Pois é. Só que nós precisamos aqui, só para a gente, aquele que nos assiste deve estar curioso, um evento. Bom, evento que dia? Dia 30 de julho. Só que tem uma coisa muito interessante. O evento dia 30, e vai ser que horas e onde? Vai ser às 17 horas, a gente vai ter uma missa com o Padre Natanael. Olha o Padre Natanael vem à Volta Redonda, depois de 47 anos. Então, se você foi aluno do Padre Natanael, se você fez parte dos se grupos... foi batizado, se você foi batizado, casou, se você conquistou sua casa pelo esforço do Padre Natanael, dos jovens da JOC e do Dom Valdir... pessoal do Santo Agostinho, eu sei que tem muita gente ali que gosta dele. Essa não vai ser uma missa de lamentação, essa vai ser uma missa de vitória, porque o Padre Natanael, tal qual a Estrela, é um sobrevivente. Às 17 horas, na Igreja Santa Cecília. Logo depois, às 19 horas, a gente já vai se reunir para ir para o teatro. No Teatro que é ao lado da igreja, para quem não sabe, né? Uma das motivações da gente fazer ali é porque o corpo do Dom Valdir está enterrado ali. E ali foi a igreja onde o Padre Natanael fez as primeiras missas. Agora, uma informação que vale para todos nós:
Olha, o mês de julho, ele é recheado de elementos assim, vamos chamar assim, cívico-cidadão, que tem um universo que favorece tudo isso. Olha, aniversário de emancipação política da cidade no mês de julho. Sim. No dia 17. No dia 25, 79 anos de ordenação sacerdotal de Dom Valdir. Sim. No dia 28, o nascimento de Dom Valdir, embora o registro seja no dia 29 de julho. Ele até brincava, Zezinho, eu comemoro em 2 datas. No dia 28 que eu nasci e o dia que meu pai, eu acho que errou lá, registrou. Então, no dia 29 de julho. Quer dizer, e no dia 30, o coroamento para celebrar essa vida que salvou vida. Esse é imperdível. A gente tem. Então vamos recapitular. A missa dia 30 de julho, domingo, às 17 horas, tem a missa com o Padre Natanael. A gente vai tentar ver se vai ser ali mesmo na Igreja Santa Cecília, porque tem muita gente querendo ir. Então, assim, se no enterro do Dom Valdir foram 10 mil pessoas, eu acredito que pelo menos umas 2 mil vão querer ir a essa missa. Então, assim, vai ser ali na redondeza, nem que a gente coloque telão na rua e tal, mas vai ser ali naquela redondeza ali, naquele ponto onde está a energia iluminada do Dom Valdir. Mas aí voltando, então, vai ter esse momento celebrativo, né, essa dimensão mística da esperança, e depois vem o momento da entrega da medalha. Você podia adiantar quantas medalhas serão entregues? Se tem, como vai ser esse critério? As medalhas vão ser 55 medalhas. Essas medalhas... São dos anônimos, vamos chamar assim. Para alguns anônimos, então, que foram torturados e contribuíram. Sim, foram. Olha, a Comissão da Verdade fez 16 tópicos. Cada tópico, sindicalista, pessoal de cultura, das pessoas que passaram problemas na tortura e na repressão. Não foram só pessoas que foram torturadas. Algumas pessoas não foram torturadas, mas tiveram a vida financeira quebrada, assim, destruída, completamente destruída. Então, assim, essas pessoas que participaram da JOC, que participaram de movimentos políticos aqui, PCB, algumas pessoas jovens que estavam no mesmo processo. É o oitavo passo que a Comissão da Verdade investigou. Eu pego todo esse processo e mais as pessoas que fizeram a Comissão da Verdade em Volta Redonda também vão receber a medalha. Então, em primeira mão, então, está informando que pessoas anônimas que estão dentro do processo da Comissão da Verdade, aliás, só para você compreender, a Comissão da Verdade foi instalada em Volta Redonda em 2015 e fez um trabalho e uma memória aqui, uma referência ao professor Valdir BD, que coordenou esse trabalho. Edgar BD, em nome do Valdir BD, que era... Aliás, o pai foi torturado e depois o filho conta a história de tantos outros. Então, o professor Valdir BD, que é o pai, e o professor, chamado BDzinho, né, que faz aqui, carinhosamente a gente chama assim, fez um trabalho fantástico. Bem, a OAB também, através do Alex naturalmente, e o pessoal da UF. O Ministério Público teve um papel preponderante nessa história, né? Tanto é que a gente vai agraciar eles com a medalha, porque eles merecem. Pois é, Rosane, eu tenho que lhe agradecer, né, desse ineditismo na sua fala e dizer para você que nos assiste que, olha, no dia 30 de julho, nós teremos oportunidade de conhecer pessoas que fez a vida dos seus filhos ser melhor hoje. Eles doaram-se de tal modo que salvaram a vida de tantos e salva a nossa, por estar falando aqui. Isso é a democracia, não a ditadura. Um abraço, até breve, quarta-feira nós voltamos.